de base disse logo que se calhar podíamos aproveitar logo essas parcelas que já são do município, em vez do município estar a gastar dinheiro de PRR para comprar terrenos para depois construir, já aproveitava, pareceu-me que era, e daí até talvez essa norma da autorização a dizer não se considera que haja uma utilização para um fim diferente se for utilizado para esta finalidade. Pronto, e parece que estava a enquadrar um bocadinho. Agora, de repente, de facto, estamos a dar um salto para criar mais uma, que no fundo é aquela ideia do Eduardo, porque na verdade, para o legislador, do ponto de vista jurídico, uma coisa é um lote, outra coisa é uma parcela, não é? E a parcela, por Exato. regra, é o tal desafogo, não é? Como estavas a dizer, vai suprir as necessidades criadas pelaquela carga e a habitação não deixa de ser habitação, não é? Portanto, para mim, se eu quisesse arrumar nos conceitos, eu punha a habitação dentro de lotes, para mim devia ser lotes, não é? Não seriam propriamente as tais parcelas como as outras, mas pode ser também uma Verdade. questão apenas de terminar. Mas por isso é que nos levanta aqui estas dúvidas todas. Nós temos 3 pessoas alinhadas para falar e já ultrapassámos o Alberto, prazo. Alberto Miranda, Carlos Lobo e Ricardo Ramalho. Se calhar vamos dar a palavra sucessivamente a cada um Sim. deles. Alberto. É precisamente na linha do que estava a colocar, é que eu penso que uma confusão frequente, que vem de há muito tempo, já vem do 448, não é? Que foi o que instituiu duas coisas que não são exatamente o mesmo. É a obrigação de dotações do que eu chamo as dotações coletivas, que é o que está no artigo 43. E depois diz, para verificar se esses parâmetros são cumpridos, tanto contra as parcelas privadas como as públicas, aquelas que forem cedidas. Normalmente identifica-se uma coisa com outra cedência. Eu acho que esta questão que foi colocada agora do legislador foi mesmo isso. O legislador interpretou de ânimo leve, como aliás se vê em toda esta diploma, estas áreas identificou as concedências e, portanto, só se preocupou em dar autorização legislativa para as cedências e depois foi legislar sobre as dotações coletivas que podem ser públicas ou privadas. Estas questões todas foram colocadas, não vou repeti-las. Eu acho que, independentemente do interesse da figura, tinha todo o sentido que estas coisas fossem tratadas em separado, precisamente pela mesma questão. A habitação, seja social ou não seja, cria carga. Estas áreas são para responder às cargas geradas. Se a gente vai diminuir estas áreas aumentando a carga, significa que para as áreas onde haver habitação para os pobrezinhos, chamemos assim, eles não vão ter as mesmas qualidades, digamos, urbanísticas e de espaço público que se exigem ao normal. Quer dizer, isto aliás, articulado com as facilidades que agora o RGIC te dará para reclassificar solo rústico para urbano, se for para a habitação, mais uma vez estamos a dizer para uma solução, para uma saída de emergência, uma situação de emergência, vamos fazer tudo o que for, digamos, necessário, seja como for. Entra aqui também a questão do estacionamento. Eu lembro que os bairros sociais foram feitos nos anos 50, 60, 70, porque na altura pouca gente tinha carro, não tinham qualquer previsão de estacionamento. Quando começou a aumentar a taxa de motorização, é automóveis por todo o lado, etc. E, portanto, é sempre muito perigoso diminuir, digamos, estes parâmetros nas áreas que é de habitação social. Como é muito perigoso, uma coisa que eu sempre fui contra, era quando os municípios criam nos planos sobre os índices que se estabeleciam para as diferentes zonas, dizer, mas se for para a habitação social multiplica-se por 1,5. Quer dizer, isto é uma discriminação que eu acho que não se pode levar. Agora, a questão que me parece é que o legislador aqui foi para a única solução que era expedita. Quer dizer assim, o promotor faz o mesmo, cede o mesmo, mas parte do que ele cede agora vai para a habitação. Porque eu concordo perfeitamente com o Jorge no sentido que o que devia ser estrutural. Era uma cota da carga urbanística que se vai colocar dentro da habitação ser destinada a estas finalidades e depois pode haver mecanismos de compensação quando isso não for necessário, de compensação, de aquisição, etc. disso tudo. Porque senão eu não tenho grande solução para isto, porque efetivamente se vamos para esta história das cedências, parte delas serem revertidas para a habitação social, ou passar a ter uma cota de habitação social, chamemos assim, temos essa situação de criar uma área de segunda. Outra questão diferente, e isso surgiu agora da discussão, é em relação aos loteamentos que já existem, e onde existem parcelas que nunca foram utilizadas, a sua reconversão para a habitação. Isso é diferente. Agora, pôr isto como norma para o futuro, aí eu de qualquer modo eu concordo com o Jorge. O facto de não haver regulamentação, a lei não pôr regulamentação, é uma oportunidade que temos que aproveitar. E, nomeadamente, temos que ter atenção que a portaria que regulamenta os parâmetros deste género, já diz o RGIC no seu artigo 199, salvo erro, taxativamente, só se aplica quando os planos forem omissos nessa situação. E, portanto, como isso não foi alterado, agora que se podem pôr também coisas de habitação social ao abrigo desta situação, também só se os planos não forem omissos
é que, só que também a portaria em vigor não fala na habitação, não é? Mas, portanto, nós temos aí liberdade, autonomia completa de regulamentar isto a nível dos planos. Agora, é uma coisa complexa, pelas razões todas que foram colocadas, e, portanto, tenho a impressão que, eu diria até que nestes planos que estão agora a fechar por outras razões, revisões, etc., dos prazos a cumprir e tal, era uma questão a pensar se vão atrasar ainda mais uns meses, porque isto precisa ser bem pensado para não criar situações também de um agravamento dos encargos que também desestimula, digamos, a promoção imobiliária, a promoção de urbanização, etc. Portanto, são reflexões, pá, não tenho Muito resposta para obrigado. nada. Muito obrigado, Alberto. Eu acrescentava aí só que o facto de estarmos também a definir parâmetros excessivamente rígidos nos planos, não se esqueçam que a violação dos planos gera nulidade e, portanto, se de repente nós temos parâmetros muito exigentes e muito rígidos nos planos, podemos acabar por não ter nem habitação, nem segurança jurídica, porque depois o que é possível fazer se não é o que está no plano. Portanto, eu acho que o diálogo com os promotores e com os proprietários é importantíssimo para saber quem é que vai pagar a conta no final. Pronto. E eu até avanço aqui com uma proposta que é de se tentar ligar este tipo de parametrização àqueles mecanismos de créditos de construção, créditos de edificabilidade. Portanto, na medida em que tem mais para a habitação pública, poderão ter mais edificabilidade para ajudar precisamente a pagar os custos que estão associados a isso. Mas pronto, eu vou passar aqui a palavra ao Carlos Lobo. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de só três aspectos muito sintéticos. Em primeiro lugar, eu faço um pedido, ou seja, que não sejam muito exigentes com o legislador e com a administração na regulamentação do regime, na exigência de regulamentação do regime. Ou seja, no modelo anterior já se tentou, quando se tentou desburocratizar e simplificar com as comunicações prévias, na altura das obras de escassa relevância urbanística, e depois pediu-se tanta regulamentação que nos encerramos outra vez na nossa burocraticite total. Por isso, sempre que não se assustem com a liberdade que o legislador concedeu a quem efetivamente tem competências de administração territorial e, na prática, transformem a simplificação efetivamente numa circulação de processos. Em segundo lugar, temos que entender qual é a lógica deste regime. Este regime é um regime quase de urgência, ou seja, foi um regime solicitado com um determinado objetivo. E o objetivo que foi determinado foi precisamente promover habitação acessível, ok? Eu concordo que o Jorge Carvalho tem tido décadas de discussão com o Jorge Carvalho acerca das expansões ou da não expansão das áreas de construção. Concordo com ele que há uma série de estoque de habitações que não está disponível, existem medidas que se podem tomar, mas neste momento temos aqui uma medida de emergência de promoção da habitação acessível. Eu tenho estado a assistir às vossas discussões e a minha perspectiva sobre esta obrigação de construção da habitação acessível, tal como é a questão agora dos estacionamentos, a meu ver tem tudo a ver com os modelos perequativos alargados que estão na lei de bases e depois no próprio registro. Ou seja, nós temos que entender os modelos de planeamento territorial e elaboração dos planos como inseridos no âmbito de uma perequação alargada. Temos a perequação intraplano, temos a perequação interplano e temos a perequação a nível municipal. Todas estas áreas de cedências, todas estas restrições integram-se, estão inseridas neste contexto mais alargado. Ou seja, os estacionamentos são cedidos precisamente para garantir que existe um padrão de igualdade e de funcionalidade entre todos, e por isso é que quando os planos não os prevêem, há o regime supletivo que contém a norma geral, mas é uma questão de igualdade, tal como são as cedências para espaços públicos, tais como deviam ser as cedências para equipamentos, e tal como eu entendo que são estas cedências, que não são cedências, para a habitação, para a construção de habitação acessível. E porquê é que eu acho que não são as cedências no conceito jurídico daquilo que entendemos que são cedências? Porque na prática o que está aqui em causa são direitos de edificabilidade. E quando estamos a falar da perequação, não é? Em termos clássicos, nós temos que determinar que, obviamente, quem
é beneficiado com uma determinada edificabilidade acima do nível médio de edificabilidade, obviamente tem que compensar com o município ou os restantes municípios pela edificabilidade que obteve a mais. E a meu ver, e sempre foi a ideia da Lei de Bases, eu nessa parte até fui eu o redator da Lei de Bases da Política de Solos, a ideia era que efetivamente houvesse uma cedência de direitos de edificabilidade pelo menos de 20% ao município, pelo facto de o sujeito em causa ter sido premiado com uma edificabilidade concreta superior àquela que era a edificabilidade média ao nível da própria regra. E porquê os 20%? Porque na prática era o valor de arrendamento público que nós considerávamos que era o valor médio a nível europeu ou a nível global daquilo que devia ser a oferta pública de arrendamento. Ou seja, estes 20% sempre foram um referencial de perequação. O que o legislador veio fazer agora foi, um bocado à bruta, enfiar este modelo de perequação, não é? De direitos de edificabilidade dentro de um regime geral. Agora, eu concordo com todos os que disseram. Obviamente que isto tem que ser articulado com cartas locais de habitação, com estratégias de habitação e com toda a economia do local, nomeadamente a edificabilidade média municipal de cada um. Mas agora a questão é esta. Cada um é que tem que definir qual é a melhor solução em cada caso. O que eu acho que esta lei permite é habilitar o município a exigir que, em situações de novos direitos de edificação atribuídos por via de instrumento de planeamento, haja uma determinada percentagem que sejam alocados àquela finalidade municipal. E, a meu ver, não é uma questão de utilidade, não é privado, nem etc. Ou seja, para mim, tem que haver, efetivamente, uma titularidade municipal dessa edificabilidade. Atenção, mas se for necessário e se for justificada. Se não for justificado e se não houver necessidade, nos termos da estratégia, que essa edificabilidade seja alocada ao município porque não existe falta de habitação acessível, então não faz sentido que isso seja. Ou seja, em conclusão, eu acho que o regime é um regime muito favorável, é redigido com uma fúria que eu quase que me identificava, ou seja, aquilo é um regime que se fosse eu a fazer, o primeiro draft era assim que ficava, depois obviamente eu ia limar a linguagem, mas aí o legislador não limou, vê-se a fúria do legislador na tentativa da mudança. Agora, qual é o desafio que fica para todos nós? Primeiro, sermos flexíveis e sermos responsáveis, ou seja, cada uma das entidades que são administradoras do território vão ter que arcar com a responsabilidade e com a tomada de decisão. Vamos ter que adaptar estas circunstâncias que são permitidas na lei aos casos concretos. E aí os planos e todos os regimes têm que ser adaptados, tendo em consideração a economia concreta do território. E neste caso, temos que ser pragmáticos, ou seja, não faz sentido estarmos aqui agora a discutir todo este novo modelo, se é entorpecedor, se é vago, ou se precisava de maior regulamentação. Não, vamos aplicá-lo efetivamente para garantir que existe mais habitação. Em síntese, eu acho que a questão dos direitos, isto é uma questão de direitos de edificabilidade, acho que é uma questão perequativa, concordo consigo com a transmissão dos direitos de edificabilidade para outros lados nos termos do próprio regime, porque na prática o que está aqui em causa é efetivamente uma compensação ao município na figura de direitos de edificabilidade para a habitação acessível, decorrente da atribuição de uma edificabilidade concreta que é superior à média do município. Muito obrigado, Carlos Lobo. Eu gostava só de deixar uma nota que falou aí há pouco no valor dos 20% ao nível europeu, mas no Reino Unido são 10%. Portanto, se calhar foi também por isso que houve o Brexit. Estou a brincar. Mas pronto. Não, o referencial era a Alemanha. Sim, não, é verdade. No referencial foi a Alemanha. Podia ser a Holanda, que são 42%, mas isso já era demasiado agressivo. Mas a Alemanha era 20%, os Estados Unidos são 14%, 15%, sim. E pronto, o Reino Unido são 10% e há uma série de exceções que depois mas não atenção,
É exatamente, mas atenção, eu não tive nenhum papel nesta redação, o legislador deve ter lido algumas coisas escritas e adaptou-as Sim, neste conteúdo. muito bem, muito obrigado pela sua intervenção, muito interessante, como sempre. Vou passar então a palavra ao Ricardo Ramalho, se não houver mais nenhuma observação, entretanto. Ricardo, Olá, viva, boa tarde a todos. Eu vou tentar ser aqui muito objetivo, não sou jurista e tenho aqui preocupações muito específicas. Primeiro, a do estacionamento, que já foi falado, de facto é uma delas, pelo custo que traz e por aquilo que implica para o domínio público se não houver estacionamento, não é? Se não houver estacionamento privado. Portanto, como é que tudo isto se vai conjugar, havendo equilíbrio financeiro, havendo viabilidade económica dos projetos e garantindo as necessidades que continuamos a ter de estacionamento, porque os carros não vão desaparecer, é uma coisa complicada. Aliás, a mim preocupa-me um bocado o que é que vai sair daqui ao fim para os territórios daqui por 20 anos, não é? Porque se tudo isto começar a acontecer desta forma, eu não sei se vamos ter menos espaços verdes, menos equipamentos, vamos ter massificação. O que falaram dos índices, de facto, vamos ver, se for desenvolvido um loteamento com índice 0,8, por exemplo, tem uma parcela que será de cedência, pode ser esta a designação ou não, mas será de cedência para a habitação. A habitação que vai lá ser construída conta para o índice global do loteamento ou não? Porque hoje, quando tenho uma cedência para o domínio privado para um equipamento, aquilo que lá é construído não conta para os índices de edificabilidade do loteamento, não é? O que é que acontece relativamente a esta habitação? Vai contar para os índices ou não vai contar para esse índice? Eu também tenho dúvidas ou não consigo ler, mas vocês me dirão que é hoje qualquer estudo de loteamento olha para estas cedências, depois vão vinculadas através dos vários planos e faz os cálculos de cedência para ver, de cedência para equipamento, tem, não tem, compensa. Será diferente com estas parcelas para a habitação? Nós, e isto é aquilo que eu acho que faria sentido, temos margem para nós, de câmaras municipais, no âmbito dos nossos planos, e mesmo aí com o rigor possível, porque há muitas coisas que é depois na negociação com os próprios privados, temos margem para decidir onde queremos aplicar, onde faz sentido aplicar. Isto liga-se com outra coisa, que é, na realidade, nós precisamos, ou grande parte dos municípios necessitam, fazer as suas cartas de habitação, de ter este assunto estudado para poder ter essa postura sobre o território, se tivermos esta liberdade, digamos assim, de poder decidir onde se aplica ou não. O que o Jorge há pouco dizia, que me parecia uma boa ideia, que era, no fundo, aplicar e dizer, bom, tenho aqui um loteamento a partir dos 100 fogos, há aqui uma percentagem que teria que ser para entrar nos custos controlados ou nas rendas acessíveis. A mim faria sentido, não na lógica da parcela, mas sim na lógica da fração, não é? Do X apartamentos ou lotes de moradias, bom, o que for. Não nesta da parcela, porque a parcela implicará que amanhã alguém irá construir, poderá integrar o domínio público, a seguir haver direito de superfície, haver qualquer negócio com um privado que vai entrar no mercado. A minha questão central aqui é, isto é uma camisa de forças ou não? Ou seja, temos que aplicar isto em todos os projetos de loteamento. Temos liberdade em termos dos regulamentos dos planos, nomeadamente das revisões que agora estão a ser revistas, que agora estão em curso. Que os regulamentos vão ter que ter fortes alterações para absorver tudo isto, não só isto, mais do que isto. E sermos nós a introduzir alguma coisa sobre isto, ou não, e isto é um dado adquirido desta forma, e qualquer loteamento terá que ter uma área, uma parcela para a habitação. E pronto, era só isto. Obrigado. muito obrigado. Eu acho que relativamente à primeira questão que colocou, que tem a ver com conta ou não conta para os índices, foi também uma das questões que levantei no início. Eu acho que isso vai depender fundamentalmente dos municípios e dos planos. E temos o problema dos planos que estão neste momento em vigor, é um bocadinho como aos processos pendentes na gestão urbanística.
Portanto, há planos que estão em vigor, não referem nada disso, portanto, há uma omissão completa de tratamento dessa matéria. Acho que vai ser muito difícil, nesses planos, estar a dizer que há mais edificabilidade para a habitação pública, ou seja ela qual for. Não sei como é que isso se vai fazer juridicamente, porque os índices estão lá só para ser cumpridos, os planos têm de ser cumpridos, sob pena de nulidade. Depois temos os planos que estão a ser alterados neste momento e que alguns até já foram em discussão pública, ou estão neste momento em discussão pública. E esses, a questão que eu levanto é se, não havendo mais discussões públicas, se não estaremos a alterar os planos e introduzindo alterações ou mudanças substanciais no seu conteúdo que obrigarão que haja mais discussões públicas, se já não formos a tempo de recuar, não é? Ou mesmo a ouvir algumas entidades. Depois Não, temos os só planos do acaba às futuro. 8h30. A Carla É? Turcato, peço-lhe o favor de desligar o microfone, muito O quê? obrigado. Carla Estou. Turcato, obrigado. Desliga o microfone. Estava eu a dizer que nos planos que já estão, que são os planos futuros, aí nós vamos ter liberdade para tratar destes assuntos. E aqui, no fundo, quando a lei diz que os proprietários cedem para a habitação pública de acordo com a lei, a licença ou comunicação prévia, e quando se diz depois que são os planos que, no fundo, definem quais são os parâmetros aplicáveis neste caso, eu acho que são os planos que vão resolver. Portanto, basicamente é isso. Depois, estava a dizer que lhe fazia mais sentido também que fosse isto tudo pensado à fração, não é? Se eu percebi bem. Que não fosse pensado, que no fundo houvesse uma mera integração e não No posso estar mais de fundo, acordo. desculpa-me interromper, deixa-me só clarificar. No fundo se eu tiver um loteamento para 100 fogos, eu posso dizer, bom, desses 100 fogos há uma percentagem que ou é cedido ao município ou tem obrigatoriamente que entrar no mercado de custos controlados, bom, o que for, mas sobre aquilo que vai ser construído. Isto é uma coisa. Outra coisa é ceder terreno para uma construção futura de alguém. Eu chamo a atenção para as horas, está bem? Estamos a estender-nos muito nas horas. Estamos acendendo. Não se esqueçam de uma coisa, eu acho que o legislador baralhou-me ter metido aqui neste artigo. Se vocês forem ao registro, está espalhado, está na perequação, e na perequação pode implicar o que está a dizer o Ricardo, não tem que ser necessariamente uma parcela. Portanto, na verdade, eu acho que aquilo que Fernanda, Fernanda, eu deixa-me acho só que se dizer nós uma coisa. referencial a ideia que o legislador nos pôs aqui na mão, um instrumento, e que nós agora, os municípios, vão utilizá-lo da maneira que consideram que é mais adequado. Parece-me que faz mais sentido, como dizia o Carlos, na perequação, do que se calhar estar a prever em cada loteamento que haja aquela parcela. Temos que passar disso, Carlos, mas temos que passar rapidamente. Deixa-me só dizer, é que isto relembra-me as nossas conversas há 10 anos atrás, ok? E porque estivemos a discutir precisamente isto. Sim. Primeira questão, obviamente que isto conta para efeitos de edificabilidade, ok? E só conta quando temos edificabilidade agora a conceder. Se já existe, ou se altera o plano e se altera os índices de edificabilidade, e se cumpre todas as regras, ou não. Segundo, temos que aumentar os índices de edificabilidade, sim. Ou seja, para tornar as operações rentáveis. A economia da promoção e do desenvolvimento altera-se substancialmente. Por isso, temos que aumentar os índices. Terceiro, temos que começar a construir em altura. Ou seja, em vez de termos em expansão, obviamente, se eu tenho aumento de edificabilidade e que quero manter os espaços verdes e quero manter todas as estruturas, tenho que construir em altura. Terceira, relativamente aos estacionamentos. Ou nós queremos fazer casas ou queremos lugares para os carros. Agora, se estamos num modelo de transição e os jovens já não ligam tanto aos automóveis como ligavam antes, e estou numa ótica de bonização e de viaturas partilhadas, também temos de transformar, não podemos passar do século XX para todo o sempre, ou seja, temos esta estrutura. Essas questões de nós fazermos, e depois não usem o termo habitação social nem custos controlados, estamos a falar de habitação acessível, que é uma coisa diferente. Agora, a questão de salvaguardar fogos em prédios com uma outra configuração ou com outro rótulo, falhou sempre que foi tentada em todos os países do mundo. Por isso, esqueçam isso. Ou nós usamos efetivamente estes créditos, esta capacidade, esta edificabilidade para construir ex-novo de um determinado prédio, numa determinada parcela, ou no outro sítio qualquer, numa ótica de perequação, ou então esqueçam. Isto já foi tentado
já foi tentado Sim, em sim. Barcelona, já foi tentado até em Lisboa na década de 80, com frações habitacionais e frações para utilizações das ilhas económicas no mesmo prédio, falhou rotundamente, não tem efeito. Mas agora a questão, para finalizar, os Carlos, índices de temos que passar edificabilidade rapidamente. têm que se alterar e temos que pôr na cabeça que temos que construir em altura. É só isto. Muito bem. Bom, então estamos 1 hora atrasados. Não, estamos atrasados, devíamos estar a terminar o terceiro painel, vamos passar para o terceiro painel, eu já sabia que isto ia acontecer. Portanto, agora a Ruth toma a dianteira para olharmos Olá, aqui para os novos classificação dos solos. Ruth, passo para ti. Olá, eu vou deixar de olá, partilhar. boa noite. Boa noite, então, dado que eu já devia ter começado a falar há 40 minutos, vou tentar ser o mais sucinta possível, até porque o Manuel Miranda ainda vai falar e queremos ouvi-lo, por isso vamos despachar. Então, foi feito o desafio de trazer algumas perspectivas, inquietações sobre esta questão da reclassificação do solo. E aquilo que eu queria partilhar convosco é, não vou ler os artigos, obviamente todos conhecem, mas tenho a sensação e percebo por esta questão da urgência ou da emergência que há pouco o Carlos Lobo referiu, que não houve aqui muito tempo para arrumar isto e como dizia a Ana Pinho, eu também gosto das coisas muito arrumadinhas e quando leio o regime atual isto está bastante confuso. Porquê? Porque em 2020 e 2021 foram incluídas exceções naquilo que era um regime excepcional de reclassificação do solo, que apenas tinha uma exceção inicialmente em 2015 para a questão dos equipamentos, portanto, para equipamentos de utilização coletiva era possível fazer reclassificação do solo através de elaboração, revisão, alteração, etc. Depois abriu-se uma exceção na alteração simplificada para a habitação, em 2020 e 2021 criou-se uma exceção para espaço e atividades económicas, e agora com o Simplex manteve-se tudo o que estava e acrescentaram-se novas exceções para os mesmos usos que já tinham sido excepcionados anteriormente. E, portanto, é esta sucessão de regimes de exceção que me dão a sensação de que não houve uma preocupação em limpar, se calhar, aspectos dos regimes anteriores. Por exemplo, nós não sabemos quantos planos de efeitos registais é que, aliás, não sabemos, aliás, não houve reclassificação do solo por PPs de efeitos registais de certeza, porque os PDMs ainda estamos nesta fase de aprovar PDMs para depois poder falar de reclassificação do solo. Portanto, ou seja, eu acho, e eu não sou jurista, como já perceberam, que se podiam ter. Ana Matias, podia desligar o som, por favor? Peço desculpa. Podíamos ter simplificado, podia-se ter feito um regime um bocadinho mais arrumadinho, e, portanto, limpar aqui diversas opções para o mesmo tipo de situação, como é o caso da habitação pública e para espaços de indústria, logística, porque é óbvio que a partir do momento em que há um regime mais fácil e mais favorável para uma determinada situação, não se vai utilizar o anterior, não é? Porque, quer dizer, as câmaras pensam naquilo que é mais fácil e mais simples, e, portanto, acho que podia ter ficado uma coisa mais sucinta e não esta acumulação. E também não acho que é difícil entender a lógica do 72B, que remete para aquilo que já era a alteração simplificada para o uso habitacional que tinha sido introduzido em 2020. Portanto, dúvidas, questões, porque é que então temos um regime de alteração para equipamentos que acaba por não ser tão fácil como para atividades económicas e para a habitação? Porque é que para infraestruturas, exceto os portos secos, que é assim uma exceção, uma especificação estranhíssima que apareceu agora com o Simplex, os portos secos são a única infraestrutura que pode usufruir de um regime mais simples para a reclassificação do solo. Pronto, há estas questões de sucessivas alterações, mas na verdade aquilo que sinto é que através destas exceções sobre exceções se desvirtua um pouco aquilo que deve ser a prática do planeamento e do ordenamento do território. Não há aqui os critérios urbanísticos são inexistentes, aliás, nesta alteração para espaço de atividades económicas, que é também para a habitação, porque depois há ali no fim uma referência à habitação. A forma como isto foi feito é mesmo estranho, mas na verdade o único critério que se introduziu aqui é que estas alterações não podem ser em áreas sensíveis de terreno e de ramo,
Quer dizer, isto parece-me uma coisa óbvia. E, portanto, estamos a falar de alterações de quê? 5 hectares, 500 hectares? Não sei. Pronto. Eu agora, ao ouvir as diversas participações anteriores, e nomeadamente o professor Carlos Lobo, que me disse, aproveitem que nos disse a todos, aproveitem quando não há regras, é para aproveitar, para dar esta liberdade. Sei, eu entendo isto e acho que há aqui oportunidades, mas ao mesmo tempo sinto que isto desvirtua um pouco a prática do planeamento, e parece que se passou aqui de um 8 para o 80 em termos daquilo que era a excepcionalidade com que foi criada este regime em 2015. E por fim, a última inquietação é de que acho que há aqui alguns pressupostos de base para esta exceção que eu tenho dificuldade em entender. Esta ideia de que na periferia é que as coisas vão acontecer, quando há muito tempo que ouvimos dizer que é através da densificação e da colmatação dos vazios no tecido urbano. Quer dizer, porquê é que não apontamos as nossas miras para essas situações e andamos ainda a falar de expansões periféricas? Então, essas situações periféricas, quais são as suas condições em termos de infraestruturação e de acessibilidade e tudo mais? Pronto, isto fica tudo, são ideias que não se retiram da letra da lei, que se calhar não é suposto estarem lá, mas são as inquietações que os apresento. Para além de que eu achar que esta necessidade de solo extra para a habitação não se verifica na maior parte dos concelhos, mas isso é uma opinião que eu já sei que nem todos estamos de acordo com ela. Portanto, é isto, muito sucintamente. Abro o debate e a Fernanda vai falar. Há coisas que a gente não pode ficar calada. Pronto, eu concordo com o que disse a Ruth, que eu acho que há aqui uma ideia de que de repente, ao termos encolhido solo urbano, isto vai subir todo o preço, não há solo disponível, há tanto ainda disponível, não é? Eu queria só fazer duas notas a propósito disto. É tudo confuso, como acabou de dizer a Ruth, e mesmo um jurista, ela disse que não sou jurista, que é que toda a gente diz, mesmo para um jurista tem muita dificuldade em entender. A primeira questão é uma coisa que eu acho estranha, que é o benefício para os atrasados, certo? Portanto, todos que se atrasaram, que ainda não cumpriram os prazos e que foi mais uma vez estendido, têm ali um bónus. Portanto, vocês afinal que ainda têm solos urbanizáveis ou dependentes de programação onde não fizeram nada neste tempo todo, são as tais periferias onde ainda podem manter-se aquilo como urbano para fins habitacionais. Bom, na verdade, nós, desde que programássemos, porque eu estou a pensar nisto, porque há dinheiro de PRR e agora não temos onde construir, há estes vazios todos que a Ruth estava a dizer que podem ser aproveitados, e isto já tinha enquadramento de poder ficar no urbano. Portanto, este é o artigo 10º da Lei do Solo, que acho assim uma coisa pavorosa, que é o benefício para quem se atrasou, porque os outros todos que já estão na fase final agora querem voltar para trás. E só chama a atenção também para o artigo 72A, que é estranhíssimo, porque se vocês forem ler, é uma alteração a um plano fora do processo de planeamento. Não se mexe no plano, está bem? É uma proposta da Câmara, Assembleia, tem um trama tributário, é como se fosse delimitar uma ARU, com uma ORU, está bem? A Câmara Municipal propõe, não é um plano, e portanto, se nós vemos do princípio ao fim, e em lado nenhum sequer se diz que depois, porque no PDM há de lá estar aquilo como rústico, sei lá, florestal, nem dizem lado nenhum que depois é preciso lá ir fazer uma alteração por adaptação, portanto eu tenho dúvidas que isto possa ser, quer dizer, porque se está em conformidade com a lei de bases, quem classifica, claro que a lei de bases vieram alterá-la, porque a lei de bases, quando está a dizer o que é o solo urbano, disseram agora que é o que está total parcialmente urbanizado e edificado e como tal afeta a urbanização e edificação em plano territorial, ou deliberação dos órgãos das autarquias locais nos termos da lei, deliberação dos órgãos das autarquias à margem do processo de planeamento, não é? Mas o 72A leiam, porque parece que é uma alteração simplificada ao plano, não é. É uma alteração fora do processo de planeamento, que depois é publicado no Diário da República. E até sei que a Cristina Guimarães está ali com a mão levantada, também já tem falado sobre isto, e portanto é só para chamar a atenção desta estupefação que a Ruth está a dizer. Porque anda toda a gente a fugir de planos pormenor com efeitos registais, está bem? E o plano pormenor com efeitos registais era apenas uma forma de dizer só se reclassifica se for para fazer, certo? E para fazer temos de ter o projeto já concreto para fazer. Mas como temos que alterar o plano diretor municipal, tem que ser através de um plano. O plano que está mais próximo da execução é o plano pormenor com efeitos registais e, portanto, optou-se por esse instrumento, que é um instrumento de planeamento e que programa a execução. Portanto, como ninguém gosta de planos de pormenor com efeitos registais e ninguém sabe fazer, fugiram disso e acabaram por pôr aqui outras vias alternativas. Mas não fugiram, como é que não fugiram? Continuam lá, não é? Pois, exato, estão lá todas, é isso.
Desculpa, eu pensei que a Cristina Fernanda tinha Guimarães, passado não a é? palavra, passado a palavra à Cristina Guimarães, então passo eu. Obrigada. Eu também, eu quando li este diploma na versão de proposta na Assembleia da República, estava toda a gente muito concentrada no RJOE e eu assustou-me imenso o artigo 72 A e B, até porque acho que é o abrir de uma porta gigantesca e que vai perverter completamente o planeamento que estava a ser feito nos PDMs de terceira geração. Ou seja, eu acompanhei muito de perto a alteração ao artigo 72 quando ela foi feita, que era uma exigência de criar o mesmo regime para as infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva, que já estava, que aliás já estava previsto para as infraestruturas. E agora, de um momento para o outro, abre-se a porta com este regime estranhíssimo, que é do 72A, que por um lado começou por ser só para a indústria ou para as atividades económicas, e depois também lá se introduziu também a habitação, e depois o 72B, que também é um regime altamente confuso, porque se repararem remete para o 123, que por sua vez também sofreu alterações e por isso, por sua vez, já tem levado a alguns entendimentos perfeitamente kafkianos, que permite aquela redação um pouco com uma técnica logística horrorosa, que permite até afastar a RAN e a REMA. Mas pronto, isto é uma discussão, eu ainda estou estupefata como é que permitiram que estes artigos tivessem entrado em vigor, porque já era extremamente difícil conter os solos urbanizáveis, como eu lhes chamava, encapotados, ou seja, com outro nome, e agora, a partir do momento em que se permite que fique ali uma reserva por 5 anos, mais 5 anos, sem que não veja onde, com permisso de demonstrar a sua programação e a sua execução, para mim, são os solos urbanizáveis, infelizmente, de volta, mas eu tenho algum receio de dizer isto em voz alta, porque esperaria que ninguém desse por ela, mas certamente que irão dar. Por último, só para dizer que todos os autarcas queixavam sempre de falta de solo para atividades económicas. Isso era a primeira reivindicação, digamos, que era feita. E eu preciso de ter solo disponível para atividades económicas. E o que se fez na região norte durante muitos anos consideramos perfeitamente legítima esse anseio, mas criava-se regras para que não estivéssemos a entrar no campo dos solos urbanizáveis. E estou a ver aqui o Manuel Miranda, o Zé António Lameiras, que sabiam muito bem como é que conseguíamos amarrar estas situações. Com estes dois artigos, eu não vejo como criar mais essas regras, sabendo nós que os solos que são classificados para atividades económicas são aqueles que maior especulação introduzem no planeamento e podem ficar ali durante pelo menos 10 anos. Obrigada. Então, Manel, força. Bom, é na sequência disto que disse a Fernanda Paula e a Cristina, é que efetivamente eu penso que o grande ganho que a lei de base e o regime que lhe sucedeu introduziram, até nem é tanto a questão do solo urbanizável. O problema do solo urbanizável antigo era que ele passava a solo urbano de pleno direito para poder ser ocupado de modo avulso e perfeitamente desgarrado como era todo o outro solo. Portanto, o grande avanço que eu acho que esta lei teve, ou que está a ter nos planos que estão finalmente a adaptar-se à lei, é que efetivamente tudo aquilo que ainda não que ainda não é efetivamente urbano do ponto de vista material, só pode ficar classificado como urbano se tiver programação da sua execução através de um mecanismo forte e com a grande sanção que é, esgotado o prazo para o fazer, volta a rústico. Este é que é o grande ganho. Eu não me importava nada que se chamasse solo urbanizável, desde que ele ficasse em solo rústico, que aliás achava que era preferível do que pô-lo já em urbano e depois volta para rústico, vai para a frente, volta para trás. Era preferível chamar-lhe solo rústico urbanizável, mas o fundamental era a questão que está, e isso é o ganho. Ora, o que acontece com a questão do 10º A é precisamente isto, quer dizer, voltamos a ter solo urbanizável puro, sem qualquer programação que seja. Agora, em relação a estes dois artigos, efetivamente, eu acho extremamente grave a questão quer a questão do 10º A,
quer a do artigo 72A, ao permitir, digamos, reclassificação fora do sistema de planeamento, isto é a destruição do conceito mais fundamental que a lei de base introduziu. E eu, claro, não sou jurista, mas, quer dizer, eu acho que haveria aqui uma oportunidade de se suscitar a ilegalidade e inconstitucionalidade, não sei o que é, destas disposições, pá, porque isto a ser aceito e a pôr-se em prática destrói o essencial da lei de bases, pá. E a lei de base é uma lei que é hierarquicamente superior a estas coisas, penso eu, não é? Portanto, agora, a questão que também se põe aqui, a Ruth já colocou, é que efetivamente também não faz sentido haver vários mecanismos mais simples, outros mais complicados para os mesmos objetivos, então com estes mais simples, e realmente aqui isto tudo passaria por se ter a necessidade, ainda que por mecanismos expeditos, como já era as exceções à exigência do plano com efeitos registais que vinham de trás, porque era sempre através de unidade, ou seja, a questão da execução, de garantia de execução estava na mesma, através da unidade de execução, a programação e o que seja, e estava sempre aí contemplado por um mecanismo mais forte ou menos forte, uma alteração do planeamento, ou seja, o planeamento, digamos, é adaptado a mantermos a coerência de que isto é solo urbano. E, portanto, efetivamente, ao criar mecanismos que se põem fora, eu acho que estamos aqui a criar uma baralhada, não é? Que não sei a que isto vai conduzir, para além da questão de que já foi colocada também de efetivamente quem tem os planos mais atrasados agora vai poder ter aqui uma série de disponibilidades que os outros não puseram. Aliás, era uma questão que eu também punha, se os juristas puderem responder, é se os municípios que ainda não fecharam completamente as revisões do PDM, se não podem atrasá-la um bocado e ir buscar estas disponibilidades antes de as fazer. Mesmo que já tenham discussão pública, porque o plano só fecha quando é aprovado na Assembleia Municipal. Quer dizer, apetecia um bocado fazer isto. Não, agora vamos voltar atrás para usar estas prerrogativas que nos são dadas agora. De qualquer modo, eu acho incorretas nos termos em que estão colocadas. Mas pronto, era basicamente esta questão que me parece o 72A, nomeadamente, porque o outro ainda remete para um procedimento de alteração e não sei o que mais e tal. O 72A, para além das questões todas que a Ruth pôs, quer dizer, mais uma vez atiramos os necessitados para as periferias e vamos aumentar com isso as deslocações, ou seja, isto é completamente contraditório, porque os grandes objetivos são colocados da eficiência ambiental, etc. Isto tudo, quer dizer, acho que há aqui um desconchavo completo em termos de pensamento. Desconchavo, é boa. Agora, Tiago Trigueiros. Boa tarde a todos. Eu queria reforçar aqui um pouco o que é que a Ruth disse, um bocado com a experiência de Sintra e a nossa experiência. De facto, na minha opinião, a questão de necessitarmos de ampliar os perímetros urbanos é claramente uma falácia. Nós reduzimos em perímetros urbanos, no PDM já a terceira geração, à volta de 1.700 hectares de solo urbano, e ainda ficámos com 1.500 hectares de espaços livres e expectantes dentro desses perímetros urbanos. Portanto, temos muito por onde crescer. O que agora as pessoas vêm ter connosco e que nos dizem não é a falta de, não é não reconhecerem que há lá espaços livres e expectantes dentro dos perímetros urbanos, é dizerem que eles não estão acessíveis ou que são caros. Pronto, este é que é um problema. E faz-me lembrar um pouco o problema da habitação. Nós em Portugal temos um problema de habitação, como dizia o Jorge Carvalho, ou temos um problema de acesso à habitação face ao nosso rendimento e à globalização mundial e ao facto do peixe ser atrativo também. Portanto, as nossas cidades no litoral e as grandes áreas metropolitanas sofrem do nosso próprio sucesso, num contexto internacional e global. Portanto, se calhar aqui os nossos rendimentos também têm um impacto no acesso à habitação, principalmente para as gerações mais novas que nunca tiveram acesso ao mercado imobiliário. Mas há aqui um aspecto que para mim é essencial, é que eu acho que no meio desta confusão toda, em que se está a apontar para os sítios errados, com grandes, e o Jorge aqui também já falou bem, das disfunções e do risco de disfunções gravíssimas em termos do urbanismo, ou seja, é estarmos a voltar atrás de todos os nossos princípios, quer dizer, pôr habitação em solo rústico, em prisões desativadas, quer dizer, em espaços completamente esquizofrénicos, em atividades económicas onde não se aplica o Regulamento Geral do Ruído. Quer dizer, a esquizofrenia é brutal. Temos que ser nós urbanistas, cada um nas suas funções, sejam privadas ou públicas, a fazer o melhor que pode para salvar as cidades e salvar o território. E é esse o aspecto que eu queria vos alertar, porque de facto
nós devíamos estar a pensar como é que se executam os espaços livres e expectantes, como é que se executa de facto a reabilitação urbana, como é que nós conseguimos deitar a mão a prédios devolutos que necessitam de ser reabilitados. Nós temos em unidades de discussão situações de pessoas que nos pedem para serem expropriadas porque estão numa partilha de 20 ou mais pessoas, com pessoas na Austrália, no Brasil e em todo o sítio, e pedem vêm-nos pedir, no âmbito de unidades de discussão, por favor, expropriem-nos. E a pergunta que eu faço é: todos os municípios têm capacidade económica e financeira para executar ou priorizam esse tipo de atividade? Obviamente que não. Vão priorizar a saúde, vão priorizar a educação, vão priorizar outras coisas. E, portanto, aqui, se calhar, muito mais do que estas questões dos espaços urbanizáveis e de estarmos a distorcer por completo o crescimento da cidade, devia estar a pensar na operacionalização financeira das políticas que já estão em vigor. A execução dos planos, a regulação do preço do solo e do uso do solo, e a regulação e a própria reabilitação urbana ativa. E fazia muito mais sentido haver uma espécie de um fundo nacional que apoiasse as iniciativas com vista ao suporte por exemplo, das atividades de venda forçada ou de expropriação. Estou? Está aqui Pronto. um Franz a falar. Pode tirar o som, se faz favor. Obrigado. Pronto, mas eu já estava a concluir. Acho que para mim, e quando olho até para outros municípios com menos capacidade financeira, penso na agonia que deve ser olharem para determinadas áreas onde eles querem fazer coisas, seja reabilitação urbana, seja espaços expectantes, e não conseguirem fazer. Não conseguirem fazer porque não têm os recursos económicos e financeiros para o fazerem. O Estado podia ajudar muito mais nessa vertente do que estar a inventar meios que não vão dar em nada. Só recordando o seguinte: os planos diretores municipais de primeira geração tinham uma lógica económica simples: aumentar brutalmente o solo urbano para baixar o valor do solo e dar o acesso à urbanização. E já vimos que essa lógica não é sustentável, portanto nós tivemos que conter os perímetros urbanos. Contendo os perímetros urbanos, temos que atuar de forma direta no preço do solo e no acesso à propriedade. E isto é uma coisa que para mim parece mais do que lógica e é exatamente o que nós não estamos a fazer. Pronto, peço desculpa o tempo que falei. Muito obrigado. Eduardo? Sim, eu vou ser muito rápido porque já estamos com pouco tempo. É só uma pergunta que eu deixo no ar, que é o seguinte, que é, quando o artigo 72b fala na reclassificação, digamos, simplificada do solo rústico para urbano, sempre que a propriedade do solo seja exclusivamente pública, eu pergunto como é que a administração vai adquirir a propriedade deste solo, se é através de cedências para a habitação, não sei. Isso faz-me lembrar uma expressão que era muito utilizada na jurisprudência do Tribunal Constitucional, em que se falava na manipulação de regras urbanísticas, em que, no fundo, a administração adquiria os solos a valores muito inferiores porque estavam nos planos, enfim, como zonas verdes, etc. E depois, rapidamente, nos planos que fazia a seguir, transformava aquilo em solo urbano e pagava aos particulares uma ninharia nas expropriações que fazia. Pronto, deixava só este alerta, porque acho que também é importante termos em conta isto. Obrigado. Se mais ninguém tem algo a comentar, eu não vou. Ruth, só se me permites, desculpa Sim, lá, claro, Ruth, claro. também temos que Carlos, fazer não podes falar mais, já falaste demais, Eu Carlos. sei. Fernanda, deixa-me só dizer uma coisa, 30 segundos. Enquanto eu vou passando slide, ok, diz. A culpa disto tudo também é nossa. Porquê? Porque todo o processo de planeamento pode demorar uma década. Por exemplo, o Tiago sofreu com o PDM de Sinta durante anos a fio. Introduzimos quase o princípio santificado da excepcionalidade, da requalificação do solo para o urbano. Ou seja, toda uma carga tributária justificativa, burocrática, etc. Todo um princípio de excepcionalidade. Temos uma RAN que neste momento não é RAN coisa nenhuma, é algo abstruso. Temos uma REN que é ecológico, com as zonas de proteção e as zonas especiais de conservação também já desapareceu, não é? Mas que mantemos-la lá. Ou seja, o legislador, em vez de ir tentar resolver todas estas questões, deu um passo em frente e deu essa quase por decreto. Obviamente que a culpa também é nossa, porque nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, compactámos com esta burocracia excessiva e com esta morosidade.
Por isso, sejamos um pouco tolerantes aqui também com o legislador e vejamos qual é o objetivo que ele tem. Eu já não tenho neste momento tolerância nenhuma com o legislador, porque este simplex, sinceramente, já deu cabo da cabeça. Vocês não imaginam, cada sessão são mais perguntas. Eu de cada sessão saio com mais perguntas. Nós temos que passar rapidamente para as unidades de execução. Nem vou apresentar unidades de execução. Manuel Miranda, unidades de execução. Portanto, temos aqui também umas unidades de execução diferentes daquelas que normalmente conhecemos. Como introdução às unidades de execução, eu diria que o seguinte, é que efetivamente, se há tanta preocupação com os custos de contexto, há custos de contexto enormes, que nem precisam de alteração de legislação, mas é o legislador ou a administração, quer dizer, desburocratizar os processos, nomeadamente respeito ao planeamento. Porque tudo o que acontece, os bloqueios que existem e os atrasos que há, os municípios também têm culpas nisso muitas vezes, mas no que respeita ao acompanhamento dos planos, até eles serem formados, não tem a ver com legislação. A legislação diz tudo o que é preciso. Tem a ver é que a administração não respeita a legislação e isto não se resolve com nova legislação a dizer que se cumpre a legislação antiga. Altera-se com práticas próprias. Ou então, em alguns casos legislativos, há coisas cirúrgicas que deviam ser instituídas. Por exemplo, a questão de instituir taxativamente que quando se abre um processo de planeamento, um procedimento de planeamento, as servidões administrativas de transporte público e todos os planos, os programas que estejam em vigor, são acolhidos nos termos em que estiverem no dia da abertura do procedimento. E não pode haver, no âmbito do procedimento, alterar a REN, reformular a REN, mais não sei o quê, espera por aquilo, que tem sido, nomeadamente nas RENs, principalmente aqui no Norte, tem sido o principal fator de atraso do fecho dos planos diretores municipais. Ora, isto não se resolve com legislação a dizer que se cumpre a anterior. Resolve-se com novas práticas do legislador, não é do legislador, da administração. E aí o legislador, quem manda a administração tem que meter a administração na ordem, não há outra maneira. Bom, para terminarmos, vamos para uma parte que, apesar de tudo, é mais pacífica e que penso no essencial positiva, tem a ver com o novo enquadramento das unidades de execução. Basicamente, tivemos no artigo 148 do registro da limitação das unidades de execução o acrescento num número 5, que diz que as unidades de execução podem designadamente estar associadas às unidades de execução um conjunto de elementos, e muito bem aqui não obriga que todas as unidades de execução tenham estes elementos, pode estar associado, acho isto corretíssimo. E depois o RJUE, o que estabelece é que no caso de estarmos no âmbito de unidades de execução que tenham basicamente este conjunto de requisitos, temos procedimentos simplificados no que respeita à gestão urbanística. Isto também não acho correto. Basicamente, assim, a crítica, digamos, a observação que eu faço, de um ponto de vista um pouco crítico, é que no RJUE, precisamente nesta situação, quando remete para a comunicação prévia, quando estes requisitos estão cumpridos, eu diria que o que justifica este procedimento simplificado é a existência de um conjunto de requisitos materiais. E esses requisitos materiais devem ser os mesmos, independentemente do tipo de procedimento que estamos a ter. E se a gente ler com atenção o que diz o artigo 4º do RJUE, não exige exatamente os mesmos requisitos se for plano pormenor com determinadas características, se for unidade de execução ou se for loteamento. E isto eu acho que efetivamente devia ser corrigido. Por exemplo, não percebo porque é que nas unidades de execução, ou melhor, percebo que nas unidades de execução um dos requisitos é que seja definida a área de construção, mas já nas operações de loteamento isto não é pedido. Dá a impressão que foram pessoas diferentes que fizeram isto, pensaram nos requisitos, depois não se cruzou, digamos, as normas para uniformizar isto. Quer dizer, acho que isto era fundamental, porque, efetivamente, quer dizer, os requisitos devem ser os mesmos, são requisitos materiais. E até para evitar, aí não é manipulação das regras urbanísticas, mas é aquelas fugas que os requerentes, na sua prolixa imaginação, têm sempre, que é de irem procurar qual é o procedimento que lhes dá mais vantagem ou que lhes dá menos problemas e, portanto, as coisas virtuarem-se por essa situação. Basicamente, reparem, o que está apontado, unidade de execução que preveja o polígono de base para a implantação de edificações, a área de construção, a divisão em lotes, o número máximo de fogos, a implantação e programação das obras de manutenção e edificação. Noutros casos, já não se coloca, nomeadamente, deixem-me ver aqui, nos planos de pormenor, aqueles publicados após 7 de março de 93, tenha desenho urbano, não há definição de desenho urbano, devia ter uma definição mínima, também, por uma questão de segurança jurídica, não é? Que preveja a divisão em lotes, o número máximo de fogos e a implantação e programação das obras de urbanização e edificação. Ou seja, nestes planos de pormenor,
para poderem justificarem este procedimento simplificado, não há área máxima de construção, por exemplo, não sei porquê. Quer dizer, e acho que isto devia ser perfeitamente uniformizado para estarmos exatamente, seja plano pormenor, seja loteamento ou unidade de execução, para estarmos exatamente nas mesmas condições e com os mesmos requisitos que justificam ou que permitem o procedimento simplificado. Basicamente é esta questão que eu ponho. Depois poderá haver aqui alguma afinação até dos conceitos, das suas designações ou o que seja, mas penso que isso são questões de afinações. Já agora, se me permitem, uma pergunta que eu faço, porque que os juristas certamente me irão esclarecer. Qual é a razão de ser desta data do 7 de março de 93? Que, francamente, também não me preocupei muito em andar a investigar qual seria a razão de ser. Provavelmente os juristas saberão isto de uma maneira direta. E pronto. E agora lanço a discussão da questão. O Jorge Carvalho levantou a mão em primeiro lugar. Ora bem, opa, eu há bocado estive calado com o tema anterior, porque eu acho que aquelas alterações, na sua essência, são tão perniciosas, tão maléficas, eu prefiro dizer só o Ignorá-las. seguinte. Nós continuamos a ter uma lei de bases. A lei de bases mantém os princípios e estas alterações têm que ser cumpridas à lei daqueles princípios. Portanto, têm que ser excepcionais aquelas alterações que não estamos, do meu ponto de vista, a incumprir a lei, porque a lei de bases, apesar de tudo, ainda é determinante ou devia ser. Prefiro centrar-me aqui. E, de facto, tudo o que é apontar outra vez para as periferias é andar, é o pior passo que podemos fazer, foi a grande vantagem que fizemos antes. Nós temos imensas áreas vazias, intercalares, imensas áreas que têm uma capacidade de construção imensamente maior do que é necessário. As cidades e o país deixou de crescer. É uma coisa que a malta ainda não percebeu. Portanto, nós temos uma abundância de espaços enormes que temos que aproveitar. E os instrumentos, ando a dizer isto há que temos mais fáceis. Eu tanto se me faz o nome que chamam aos bois. Os instrumentos, apesar de tudo, que tínhamos mais fáceis, eram as unidades de execução, porque são flexíveis, porque permite atirar ao alvo, etc. E, portanto, é aqui que nos temos que concentrar. A alteração, e reparem, e a concentrar de que maneira? Da mesma maneira que eu falei da habitação, a questão de fundo é a disponibilização do solo. Há bocado disse da habitação, agora é do solo. E nós temos muito, o mundo está lá parado. Portanto, ordenamento de território 50% é a política fundiária, que é o que não temos tido. Mas que não temos tido é de uma forma dramática. Vocês já repararam que o PNPOT nunca fala de política fundiária? Seja para a habitação, seja para o urbanismo, seja para a agricultura, seja para a floresta, é o elemento essencial e é sempre omisso. Portanto, nós temos demitido de fazer ordenamento, não nos temos demitido de fazer política fundiária. A política fundiária que precisamos é a de mobilizar os terrenos nos locais adequados de forma equilibrada. E conseguindo mobilizá-los, matamos a grande questão, que é sempre a rentabilidade das operações. Porque a rentabilidade das operações, aos preços que está a vender os edifícios, seria sempre altíssima. Porquê é que não é altíssima? Porque o peso do solo, que não tem custo nenhum, é um custo puramente especulativo, nós permitimos e não intervimos aí. Ora, o intervir aí é disponibilizá-lo com uma sucessão de unidades de execução nos sítios adequados. A alteração legislativa, desse ponto de vista, eu quase diria que escreveu direito por linhas tortas. Linhas tortas porque é sempre criar um instrumento ao lado dos outros. Quer dizer, não eliminam uns e depois de repente é assim. E como este vai ser o mais fácil, eu até presumo que vai começar a ser muito mais utilizado, desse ponto de vista tem um aspecto positivo. Que alterações é que houve? Uma foi começar a falar que podia ter desenho urbano, devia ter programação e contratação. Ainda nunca avançámos com unidades de execução, eu e mais a malta que trabalhava, a unidade da Paula, as pessoas com quem trabalho, nunca fizemos unidades de execução que não fossem assim. Todas elas têm isto. Já podiam ter antes. Ainda bem, a lei agora diz que pode ter. Ótimo, antes já podia, mas está explicitado. E depois qual é a outra questão? Facilita muito quando aquilo de repente já serve depois para licenciar e tudo, já nem precisa de licença, é logo comunicação prévia desde que esteja a unidade de execução. E o que é que exige? Exige muito menos de um mero loteamento. Porque é que não simplificaram, por isso simplesmente, os instrumentos exigíveis no loteamento? Era a mesma coisa, não faz mal, fizeram assim, olha, vamos aproveitar. Portanto, o que eu quero dizer é que, mais uma vez, isto é caótico do ponto de vista da referencial legislativo com que temos que lidar, mas temos que aproveitar a oportunidade e, no quadro das unidades de execução, é uma oportunidade para se aproveitar ainda mais. Pronto, é isto.
Ana Cláudia? Olá, boa noite. Era só sobre a questão do Manuel Miranda, da crítica relativamente à forma da redação do artigo 4º. Eu sou franca, tendo a discordar um bocadinho, porque para mim, como a interpretação também tem um elemento que, para mim, que nós normalmente nos esquecemos, que é o elemento histórico na data em que é elaborada a lei. E eu já sou pena de então andarmos a ter técnicos a dizer que os loteamentos antigos vai ser uma confusão, e nós também temos que estabilizar os conceitos e perceber que neste momento, quer o REGE, quer o REGICT, quer os decretos regulamentares, que entretanto foram sendo publicados, nos estabilizaram conceitos. E o que é um lote para efeitos do simplexo urbanístico não é um lote para efeitos da noção do 448. O loteamento, como bem nos ensinou a Fernanda Paula, FPO, minha querida, desculpe ser tratá-la assim, diz um lote já não é ela tem uns slides que eu aconselho a que toda a gente veja, que é a evolução do conceito do loteamento. O loteamento dava sempre origem no mínimo a 2 lotes, ela ensina isto, não é? Faz a evolução de todos os regimes do loteamento até que chegámos à Lei 60 de 2007, e o loteamento de um só lote era para precisamente fixar o que é que se entende por lote. O lote já não é uma coisa qualquer, é uma parcela que tem capacidade edificativa concreta, nomeadamente através da área de construção, área de implantação, número de pisos, número de fogos. Portanto, este legislador, quando introduz estes procedimentos simplificados, como seja a comunicação prévia, a mera comunicação prévia, que não é uma comunicação prévia com prazo, é ou não é? Se repararem, porque é que não podemos ler o artigo em cascata? Ou seja, ele só deixa de dizer que os loteamentos têm que ter determinadas características quando chega às obras de edificação. Se repararem cá em cima, no loteamento, ele diz que tem que ser um loteamento no âmbito de um plano de pormenor que tenha aquelas características, quando nós até agora só tínhamos loteamentos em meras comunicações prévias, quando fossem precedidos de um PIP, e não era de um PIP qualquer, era do 14 número 2. As obras de urbanização continua-se a dizer que também têm que vir na sequência de uma operação de loteamento, para depois nós dizer assim, e quando eu já tenho um lote com todas as regras fixadas, não é? Porque para mim o lote é só aquele que tenha capacidade edificativa concreta, é ou não é? E o plano também não pode ser um plano qualquer, tem que ser um plano com um determinado conteúdo material densificado, porque senão não serve. Não pode ser para o procedimento mais simplificado, porque ele não é o regime material, ele só é usado para do procedimento a seguir, não é? Portanto, resumindo, não acho que o artigo esteja, ou seja, se calhar é dar um salto muito grande, mas eu, para mim, na minha cabeça, já fixei que o legislador, quando pensa neste momento em loteamentos, desde a Lei 60 de 2007, em que veio dizer que o loteamento pode ser de um só lote, é aquele que tem capacidade edificativa concreta, já não pode ser os loteamentos antigos que só tenham áreas e número de lotes, ponto. Porquê? Porque até já tem um decreto regulamentar que me diz o que é um loteamento, e só esse, que é o que resulta de uma operação de loteamento, que é aquele que tem que ter características, que é aquele que tem que ter as especificações, também foram mexidas do 77, número 1, a linha E, e que hoje em dia, deixando de ter o alvará, é onde, digo eu, é onde retroagir para a licença, para o conteúdo da licença. Se repararem, mais, até para o PIP, se repararem, mais não é, o PIP mais não é do que a apresentação da mera comunicação prévia, ou a comunicação da comunicação prévia, ao conteúdo material. Portanto, se ele tiver estas características, vai para a mera comunicação prévia, se não tiver, vai para a licença. Eu leio o artigo um bocado em cascata, não tanto como já ouvia dizer em bola, não é? Portanto, a linha, o número da operação urbanística, que é obras de edificação, porque ele, não é, fala loteamentos, obras de urbanização e obras de edificação. Portanto, eu leio isto em cascata. Portanto, ele já fixou que os loteamentos têm que ser com determinado conteúdo, as obras de urbanização com determinado conteúdo, e para se chegar a obras de edificação em comunicação prévia, já tem que ser um loteamento que venha elaborado com aquele conteúdo mínimo, ou que a unidade, o plano pormenor também tenha aquele conteúdo material. Pronto, era só para salvar aqui, fazer aqui a interpretação de que também tem que ter na letra um bocadinho o ponto de partida e o ponto de chegada, e trazer aqui também o elemento histórico, o momento em que foi elaborado, e para mim acho que faz sentido. E temos que, de uma vez por todas, dizer, não tragam para a equação os loteamentos antigos, porque senão vamos ter discussões que nunca mais acabam. Já não há
Assim como os PIP, eu não sei se estou a andar um bocadinho para trás. O PIP do 14 número 2, hoje, não é o mesmo do PIP do 14 número 2 de 31 de dezembro. Não se pode querer dizer que, não é que eu tenho PIPs de 31 de dezembro que deixavam muitas coisas da execução deixadas para a frente, empurradas para a frente. Ora, esse não é um PIP do 14 número 2 para efeitos do simplex urbanístico, da minha perspectiva, porque senão vamos ter aí confusões torto e a direito. Pronto, disse. Já agora, desculpa, Fernando, antes de só... atenção, eu exprimi-me imprecisamente, porque a questão não está nas operações de loteamento, que aliás a lei só fala, o Joé fala em operações de loteamento do CUR. Portanto, remete para o conteúdo que já está definido e estabilizado, que lhe é exigido. A diferença está, quando fala em o tal plano menor publicado após o 7 de março e as unidades de execução. Pontos incomuns. Divisão em lotes, número máximo de fogos e implantação e programação de obras de urbanização e edificação. Isto é comum aos tais planos pormenor e às unidades de execução. Só que depois, no plano pormenor, só pede mais. Desenho urbano. Na unidade de execução, o que é que diz? Polígonos de base para a implantação de edificações e área de construção. Ora bem, se o desenho urbano for isto, então devia-se dizer desenho urbano é isto e usava-se a mesma designação dos dois lados. Ou então, o desenho urbano não é isto e não se percebe porque os planos pormenor têm desenho urbano, mas aparentemente podem não ter polígonos de base de implantação de edificações e área de construção, ou então a redação devia ser unificada para se perceber exatamente o que é que se exige em todos os casos. Com casos de loteamentos, até ao contrário. Porque a lei atual, e já há muito tempo exige aos loteamentos, até exige em alguns aspectos uma precisão maior do que exigida num plano pormenor. Que, aliás, com uma rigidez que eu não concordo. Que é contraproducente. Pois, exatamente, mas podia-se ter aproveitado também a oportunidade para flexibilizar isso nas exigências das operações de loteamento, porque se agora, digamos, a grande diferença é permitir o procedimento simplificado da comunicação prévia, então haveria que unificar os requisitos materiais para todas as situações em que ela está, nomeadamente coisas tão semelhantes como é o plano pormenor, a operação de loteamento ou esta unidade de execução nova. É essa Manel, mas eu acho que dá, não sei se reparou que eles nos loteamentos dizem parâmetros máximos. Eu não sei se isto também não nos ajuda até a resolver questões. É máximo, ou seja, se quando eu tenho prescrições de loteamento tenho efetivamente que as cumprir, ou se é o máximo eu posso executar para baixo. Pronto, dando aqui alguma flexibilidade. Onde os loteamentos são mais rígidos do que se exige ao plano pormenor, tem mais a ver com a questão da distribuição dos usos. Nos loteamentos aponta-se que tem que ser definidos piso a piso de uma maneira rígida, e o plano pormenor permite flexibilidade. E eu acho que isto é exagerado. Aliás, eu acho que a matriz dos usos devia estar definida à escala de plano de PU ou PDM. Se eles estiverem bem definidos, depois os planos de desenho distribuem os usos com a rigidez ou com a flexibilidade que entenderem, porque a compatibilidade dos usos está garantida no plano superior. Mas pronto, Fernanda. Certo. Então pronto, só duas notas, porque isto é muito confuso nessa perspectiva. Eu faço aquela leitura que a Ana Cláudia estava a ler há bocadinho, por exemplo, agora não estou a olhar para aquela que o Manel estava a falar, quando diz obras de urbanização, obras de construção, alteração, ampliação é área abrangida por plano pormenor ou operação de loteamento ou unidades de execução que prevejam, eu leio isto como sendo cumulativo, ou seja, ou que tenham um determinado conteúdo. Portanto, primeira questão que nós devíamos ter em conta, já agora respondendo à pergunta também andamos todos à procura desta data, não é? 7 de março de 1953. Tão precisa, que eu achei que era como os portos secos, que há bocadinho falou a Ruth, que há de estar a pensar num projeto qualquer, porque eu pensei, os portos secos devem estar a pensar num projeto qualquer, eu até imagino qual é. Mas o 7 de março, depois fui vendo, toda a gente foi pensando, tem a ver com os primeiros planos de pormenor que terão sido feitos depois do 69-90. Havia ali um primeiro prazo de 3 anos em que os planos podiam estar prontos, pronto, aponta para aí. Eu, para mim, diria que é indiferente a data do plano, o importante é o conteúdo. E, na verdade, aquilo que o legislador está a dizer é, quando é que eu tenho comunicação prévia? Quando eu tenho um instrumento, seja um plano, seja um loteamento, seja uma unidade de execução, em que no seu conteúdo já me descreva a operação urbanística, certo? Ela está lá toda descrita, pronto, e vocês se bem se lembram, os planos de pormenor, quando a área era abrangida por plano pormenor, a seguir o loteamento estava sujeito à autorização na versão inicial do RJUE, certo? Até era a lógica, e na verdade depois até se vinha dizer, olha, e até se podemos dar ao plano pormenor efeitos registais, o loteamento está no plano pormenor, pronto, registra-se, é um bocadinho esta lógica, não é? Claro que, aliás, porque é um bocado estranho, o legislador diz que há uma isenção
de loteamento, de licença de loteamento, o loteamento está isento quando é abrangido por um plano pormenor com efeitos registais. Isso é falso. Quando há um plano pormenor com efeitos registais, o loteamento está no plano pormenor. Não há uma isenção do plano pormenor. A aprovação do plano e depois a certidão do plano. Agora, o que está aqui em causa, desde logo, a mim só me faz um bocadinho de confusão, porque o que é que nós normalmente fazemos quando estamos a fazer... Porque uma unidade de execução, como o Jorge estava a dizer, não, quer dizer, uma unidade de execução não é instrumento, uma unidade de execução é um processo, é um processo que começa por delimitar uma área e, em regra, é só isso. Em regra, é delimitar a área que vai ser objeto do projeto. E, normalmente, quando estamos a delimitar a área, toda a gente, mais ou menos, uns mais, outros menos, fazem sempre acompanhar essa área daquilo que nós chamamos um estudo urbanístico, uma solução urbanística de base, que é isso mesmo. Quando nós temos vários intervenientes, é uma solução de base para que as pessoas percebam o que é que vai acontecer, mas o projeto final não tem que corresponder à solução de base. A solução urbanística de base não é vinculativa, não é um plano. Agora, o que pode acontecer é que aquela solução urbanística de base evolua a ponto de que, a certa altura, as pessoas dizem, olha, isto é o projeto que nós queremos, quer dizer, mas na verdade, não sei se me estou a fazer entender, isto para mim, esta unidade de execução é a unidade de execução que já tem o projeto, e eu verdadeiramente acho que há uma aprovação. No momento em que aprovamos a unidade de execução, estamos a aprovar o projeto de loteamento que lá está dentro, e portanto, na minha ótica, não tinha que ter nada de comunicação prévia depois do loteamento. O loteamento já está aprovado com a unidade de execução, não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, eu acho que se nós olharmos para a unidade de execução, o que é que serviu? Serviu precisamente, como o Jorge estava a dizer, para apontar ao alvo. É aqui que nós queremos a intervenção, e a intervenção deve ter esta área. Obviamente, como todos nós sabemos, isto demora tempo, porque se pressupõe, até antes de delimitar a unidade de execução, que ele vai ter com os proprietários. Mas um primeiro momento, disse o Manel e bem, isto não é obrigatório, a unidade de execução, quando começa, não tem que ter já uma solução que é final, mas normalmente tem uma solução de base, certo? Não é verdade? Quando vamos ter com os particulares, já damos um estudo. E esse estudo não dispensa, porque o estudo não obriga, ninguém é obrigado. Se eu no final apresentar um projeto que cumpre o plano, que abrange aquela área e que cumpre as regras da perequação, eu não sou obrigada a respeitar aquele estudo. Portanto, para mim, o que é este plano de pormenor que tem um determinado conteúdo e que depois a seguir permite uma mera comunicação prévia do loteamento? Faz-me um bocadinho de espécie, porque as únicas situações que eu conheço é de eu ter a unidade de execução que evoluiu de tal maneira que as pessoas já se revêem no projeto e, portanto, para mim, no momento em que aprovamos a unidade de execução e estamos a aprovar com aquele conteúdo, não se esqueçam que as pessoas têm que concordar, certo? Porque quem não concordar tem que ser expropriado para saltar fora. Mas se todos se revirem, o loteamento é aprovado com a unidade de execução. Portanto, para mim aquela é uma unidade de execução que já tem o projeto. Portanto, faz-me um bocadinho de espécie que depois se venha a dizer a seguir, eu até percebo o que estava a dizer o Jorge, facilita, quer dizer, mas não há nada que obrigue que a solução urbanística de base seja a que corresponda ao projeto final. E obviamente que aí estamos a dizer que a comunicação prévia, se ela respeitar o que está no projeto inicial, tudo bem. Se for outra, continuamos a ter a possibilidade de ser um loteamento. Faz-me um pouco de espécie, porque o legislador está a olhar para uma figura e já está a ver o fim do processo, quando para mim a unidade de execução é mais um processo, não é? Uma área em que nós vamos, e que ela até pode ter ajustes, a discussão pública pode ter ajustes, a solução urbanística de base pode ter dado origem a outro projeto, mas na minha ótica, quando nós estamos a aprovar uma unidade de execução com este conteúdo, provavelmente o que o legislador está a dizer, uma coisa que nós dizíamos é que se a operação seguir aquele que é o estudo que foi apresentado pelo município, nós já dizíamos que isto valia como se fosse uma viabilidade, não é? O município está a dizer é que se vocês apresentarem uma operação que corresponde a este estudo, significa que isto é viável, então nesse caso será, a seguir seria uma comunicação prévia, mas não é normal que a unidade de execução logo à partida tenha este conteúdo todo, é natural que a unidade de execução leve a um projeto que venha a seguir, portanto só fica um bocadinho na dúvida, mas relativamente à questão que estávamos aqui a dizer, porque é que interessa na gestão urbanística? Porque depois tem a ver com o procedimento, e eu na minha cabeça pus o critério que está subjacente à lógica do legislador. Eu terei uma comunicação prévia quando eu tiver um instrumento que tenha os parâmetros todos para aquela operação. E é diferente se for um loteamento, se é diferente se for uma obra de urbanização, é diferente se for uma obra de edificação. E os parâmetros todos, por isso é que estamos a dizer, tem que ser um plano pormenor, ou um loteamento, ou uma unidade de execução que tenha o mesmo conteúdo. Aí tem razão o Manel Miranda, ou seja, o conteúdo tem que ser o mesmo para os mesmos instrumentos, não é? Aquilo que justifica que um plano pormenor que permite que a seguir o loteamento é comunicação prévia, é a mesma coisa que significa que a unidade de execução tenha o conteúdo que a seguir. Portanto, eu acho que aí temos que ajustar. E depois respondendo àquilo que a Ana Cláudia estava a dizer, obviamente que loteamentos antigos não entram para aqui, porque até podemos ler, estou a ler agora a linha J, não, a linha C, obras de construção, alteração ou ampliação em área abrangida por plano pormenor ou operação de loteamento ou unidades de execução que tenham aquele conteúdo. Eu li assim em cascata, entendem? Portanto, ou esta, que tenham aquele conteúdo. Portanto, e se nós lermos assim,
Claro que não estava escrito assim, não é? Porque depois não dizia que preveja, tinha que dizer que prevejam. Não diz, mas já sou eu a ler o que faz sentido na norma. E eu só, para dizer há bocadinho, o Carlos Lobo tem muita confiança neste legislador, o legislador parece que, de forma benéfica, deixou aberto para nós aproveitarmos as oportunidades. Eu, sinceramente, isto vai ficar gravado, lamento. Sinceramente, eu acho que o legislador não sabia metade daquilo, Carlos, acho que não sabia metade daquilo que estava aqui a escrever. Portanto, escrever para aqui umas coisas e agora nós, pronto, aproveitámos a oportunidade que o Carlos estava a dizer, uma vez que ele deixou isto aberto, vamos fazer. Fernanda, eu não disse isso. Eu disse que era uma oportunidade ótima para cada um estabelecer as regras que se melhor adequem ao caso concreto, sem ter os grelhões superiores. Ou seja, não é a bandalheira. É fazer a própria ordem nas melhores circunstâncias. E repensarmos de novo. E agora dou os parabéns a esta organização fantástica por este debate de ideias que está a ser bastante. Mas é para não... isto é conversas contigo, Fernanda. Eu acho que isto é uma oportunidade para nós repensarmos um pouco aquilo que andámos a fazer nos últimos 10 anos, e o legislador, em desespero, fez isto, obviamente, mas nós temos que repensar todo o modelo normal, nomeadamente os processos de aprovação dos planos pormenores, os processos de aprovação dos PUs, a própria existência dos loteamentos. Eu sei que não. Eu sei que não. Deixem-me só dizer uma coisa. Acabar com uma coisa que é facultativa, acho ridículo, certo? Acompanhamento da CCDR nos PUs e PPs que era facultativo, não temos que acabar. Mas agora deixa de lá estar. Portanto, as CCDR se calhar agora recusam-se a fazer acompanhamento, o que é terrível, não é? Só vão ver o plano, as entidades vão ver o plano, no momento em que for para a aprovação, vão dar pareceres desfavoráveis, há tanta coisa que se podia constatar. Eu acho que isto não percebe o processo de planeamento. E de quem é que foi a culpa disso? É que essa facultatividade era quase interpretada como obrigatoriedade, então não havia plano. Mas estás a ver, Carlos, mas desculpa, mas isso é a prática que está mal. E as práticas não se corrigem com alterar a lei. Portanto, agora acabamos e vai ser melhor. Eu acho que vai ser pior. Não há concertação. Não há concertação como? Quer dizer... Não, tem que haver concertação. Claro, não. Eliminam. Temos que cortar o diálogo. Eu acho que isto está animadíssimo. Mas reparem, também quer dizer uma palavrinha. Efetivamente, eu queria, já agora, e vou dar a palavra, obviamente, a quem ainda está inscrito, mas essa questão e a questão de impedir que as pessoas optem na parte, digamos, do controle prévio por outros procedimentos que não aquele que lhes cabe conforme a operação, vai-me lembrar a velha rábula do Raul Solnado, que os mais velhos se lembrarão, das discussões que ele tinha com o pai, que o pai queria que ele fosse para bombeiro, e ele não queria. E ele dizia, as discussões acabavam sempre da mesma maneira. Era o meu pai a dizer, quer queiras, quer não, vais ser bombeiro voluntário. E aqui é um bocado esta situação. Quer dizer, quer queira, quer não, o referente tem que optar por um processo simplificado. Mas aí não estamos a penalizar a administração. Eu acho que aí bem estamos a penalizar todos os promotores que se andavam a queixar dos procedimentos muito complexos quando optavam por eles, certo? Então, se querem as comunicações prévias, vão para as comunicações prévias. Desculpem, também assim. Vamos, Heloísa. Não têm que assumir responsabilidades quando o legislador diz que a responsabilidade não é deles, portanto, também acho bem nesse aspecto. Desculpem. Não, eu só queria dar aqui uma nota que concordo com a Ana Cláudia e com a Fernanda Paula relativamente à interpretação histórica que se tem que fazer da redação destes artigos para as comunicações prévias. Uma vez até que eu venho de um município em que os alvarás de loteamento são muito antigos e a esmagadora maioria deles não tem o mínimo de parâmetros nem o mínimo de prescrições que possam permitir avançar-se para uma comunicação prévia. Mas isso também não invalida que o legislador pudesse ter sido mais feliz na redação e tivesse clarificado essas situações, para evitar que houvesse más interpretações por parte dos técnicos. Nós temos que ver, nós estamos aqui juristas, arquitetos, engenheiros, urbanistas, todos, não é? Mas uma equipa projetista não tem obrigatoriamente que ter, apesar de eu achar que deve cada vez mais ter, não tem obrigatoriamente que ter um jurista para fazer a resenha histórica da evolução dos conceitos, não é? E se calhar uma interpretação mais incauta destes artigos pode levar a desgraças dos promotores, não é?
Muito bem. E sem uma fiscalização articulada, porque sempre não há uma fiscalização atempada por parte das câmaras. Não é possível. Já o vimos no passado. Por isso penso que o legislador podia ter sido mais cuidadoso na redação e clarificar essas situações para evitar estes mal-entendidos. Eduardo. Obrigado. Eu era só aqui uma nota positiva relativamente às unidades de discussão. Eu acho que as unidades de discussão podem ser uma forma de ultrapassar, enfim, ou de melhorar a coesão social, porque na verdade as unidades de discussão permitem tratar dos assuntos e dos problemas que existem em áreas relativamente bem delimitadas. E essas áreas são mais fáceis de conhecer, porque são precisamente áreas bem delimitadas. E portanto, não concordo quando dizem que enfim, projetos em que se tenta misturar as várias pessoas, portanto, mais ou menos desfavorecidas, não resulta em lado nenhum. Portanto, eu acho que as unidades de discussão são também uma oportunidade, não estou a falar especificamente destas que estão aqui agora referidas nesta inovação legislativa, mas em geral são uma oportunidade para fazer precisamente isso. Eu lembro-me sempre que eu toda a minha vida vivi com pessoas no meu prédio, com pessoas muito diferentes de mim e da minha família, éramos todos muito diferentes, às vezes até nos dávamos mal, mas quando uns iam de férias, os outros tinham sempre saudades deles. E pronto, e terminava aqui com esta nota. Obrigado. Cristina? Peço desculpa. Eu só queria sublinhar aqui uma coisa que o Manel referiu e que eu não sei muito bem como combater, mas acho mesmo que cada vez mais é notório na área do ordenamento de território e do urbanismo que o problema não está nas leis, está nas práticas administrativas. E até em resposta ao que o Carlos Lobo disse, provavelmente terá outra experiência. Eu tive pelo menos 2 PDMs de Porto e de Matosinhos, que quando foram pegados a sério, quer pelo Executivo Camarário, quer pela Administração Central, foram concluídos em tempo normal e tinha muita expectativa de que isso continuasse a acontecer com os outros. Agora, como é que nós combatemos esta prática administrativa? Eu também não tenho solução nenhuma, mas lamento dizer que quanto mais mudamos a lei, mais problemas acrescentamos e mais soluções avulsas, como este simplex urbanístico demonstra muito claramente, introduzimos. Parece assim remendos. De repente introduzimos aqui um artigo, aquele colar outro artigo, como se dizia antigamente da lei do orçamento, que se introduzia várias coisas disfarçadas por cavaleiros orçamentais, e vamos piorando a questão da segurança, e então aí é que é difícil concluir os instrumentos de gestão territorial em tempo útil. Agora, que eu acho que é possível fazê-lo desde que as pessoas cumpram precisamente o que está na lei. Há prazos para as entidades pronunciarem, as entidades não se pronunciam, os municípios também têm, eu sei, porque eu conheço os dois lados da realidade, da administração central e da administração local. Os municípios também têm que ter alguma coragem para avançar, por muito que seja difícil. Mas a fatalidade que não é possível concluir a revisão de um PDM em menos de 10 anos, para mim não é uma verdade absoluta, ou se calhar sou uma otimista crónica. Pois, não penso, não sei se a Ana Cláudia quer falar outra vez ou ficou a mão levantada. Não está a Acho que ouvir. ficou a mão levantada. Está com a imagem parada, dá-me ideia, sim. Bom, de qualquer modo, já agora para concluir, efetivamente, isto é já uma questão quase ridícula, mas esta questão de impor comportamentos voluntários, eu penso que o suprassumo desta situação é do artigo 84, respeitante à Comissão Consultiva ou às conferências, porque há aqui uma solução que, efetivamente, como forma de desburocratizar, é paradigmática. É que agora não se podem apresentar pareceres escritos. Mas o que vai valer é a ata da reunião da Comissão Consultiva ou da Conferência Procedimental. Vai ser bonito. Vai acontecer quando uma questão é sensível e uma entidade não quer ficar com ambiguidades, vai ter um texto escrito e, em vez de o entregar, vai ditar para a ata. Portanto, as reuniões vão passar a durar dias.
Em vez de serem reuniões que são agora que numa hora as entidades dizem resumidamente qual foi o seu parecer e entregam-no. Mas mais, é que diz aqui, precisamente, ficando expressamente, isto nas reuniões, na participação das entidades nas reuniões, fica expressamente proibida a emissão de parecer escrito ou outra forma de pronúncia. Ou seja, isto levado à letra, quer dizer que as entidades vão à reunião e não se podem pronunciar. Portanto, vão lá e ficam em silêncio. Portanto, o descuido da redação chega a este ponto. Isto, obviamente, é anedótico, mas demonstra também a pressa, digamos, com que isto foi colocado. Mas esta questão de proibir o parecer escrito, não diga isto é isso em voz alta, completamente que não vou ridículo fazer. do ponto de vista da desburocratização. Pá. Isto vamos ter reuniões que podem durar dias. Pá. Toda a gente a ditar para a ata tudo aquilo que quer que fique, em termos precisos. Mas pronto, não está mais ninguém. Eu agora podia, não sei se o António ainda está aqui, que foi ele que abriu, e portanto para ele dar o encerramento. Pá. Já deve ter ido para o jantar do Dia dos Não, Namorados. Ainda cá estou, mas tenho um problema na câmara. Mas eu pedi à Fernanda então para fechar. Está bem? Ok, pronto. Então, uma vez que eu estou com a câmera ali, eu já me fartei de falar, não é? Vocês não me deem tempo de antena, eu agora já estou habituada a fazer comícios, não é? A gente chega aqui e fala logo para muita gente. Bom, eu só gostava de chamar a atenção, nós temos que nos convencer que temos um diploma para aplicar, está bem? Podemos fazer as críticas todas, vamos procurar a melhor forma de interpretar, não vale a pena fugirmos. Eu, aliás, já chamei a atenção para isso. E depois tentar evitar aquilo que eu no outro dia disseram ali no chat, que não deixa de ser verdade. Os municípios vão arranjar sempre maneira de meter uma bicada mesmo nas isenções. Os municípios, vamos assumir uma coisa, o legislador, há procedimentos onde não quer que o município intervenha e, portanto, não tem que intervir. A responsabilidade não é do município, tenho dito isso muitas vezes. Vocês olham para a lei, há vários intervenientes. Há o dono de obra, há o empreiteiro, há o técnico que faz o projeto, há o coordenador de projeto, os vários projetos, há vários intervenientes. A administração é um ponto na equação que é eliminada em alguns procedimentos e, portanto, se não tem que intervir, não intervém. Também não assume responsabilidades. E já fica com muita coisa para fazer mesmo assim, não é? Temos que lidar com este diploma, levanta muitas dúvidas, é certo, de cada vez que a gente vem para um debate sai daqui com mais dúvidas, eu saio daqui com mais dúvidas, vou inventariando, vou guardando aqui os chats sempre de lado para ver as perguntas, mas vamos assumir que vamos ter que lidar com isto, não vamos estar à espera se quem vem a seguir altera ou não altera. Dia 4 de março, aliás, alguém levantou, eu não estou a ver que ninguém vá mexer no diploma. Sei que se está a trabalhar na portaria, tenho ouvido dizer que as portarias vão resolver muitas dúvidas, esperemos que sim, pronto, mas vamos nos preparar para no dia 4 de março grande parte do diploma estar em vigor e não vamos fugir disto e pronto, temos que nos preparar da melhor maneira possível, pelo menos isso, e portanto não passam a ser fiscalizadores, alguém está ali a dizer, porque na fiscalização também se limitam os poderes de fiscalização, quer dizer, porque depois na fiscalização há coisas que não se podem fiscalizar, certo? Portanto, vamos assumir que na verdade eu tenho algumas dúvidas, porque são coisas que têm impacto no território, aconteceu a mesma coisa no simplex ambiental, temos agora no simplex urbanístico, há só aqui um custo de contexto que é toda a gente estar a ver como é que aplica isto, inclusive os próprios privados que pararam um bocadinho, não é? Começaram a ficar já com algumas dúvidas, não é? Se isto afinal é assim tão, como dizia o outro, se afinal com deferimentos tácitos não temos que cumprir planos, obviamente temos de cumprir as regras todas, não é? E aí é que está a grande responsabilidade que vão passar a assumir outros que não são os municípios, não é? E pronto, aí, e não se esqueçam, já se começa a falar que se calhar é preciso haver aqui uns seguros, porque há aqui um risco associado, não é? Será que está tudo bem ou não? E portanto até estamos a encarecer. Tudo isto nós não estamos aqui a dizer mal do diploma por dizer mal do diploma. Eu vejo as pessoas claramente preocupadas com a aplicação de um diploma que não percebem bem, porque ele de facto corta aqui muito daquilo que era o paradigma que estávamos habituados a lidar. Pronto, não somos os velhos de Restelo, estamos aqui a chorar, vamos ter que passar para a fase seguinte agora, que muita coisa não está bem aqui, não está. E esta parte que estamos a falar do ordenamento, principalmente naquelas alterações, de facto há ali uma coisa um bocadinho complicada. Pronto, agradeço a todos. Tentámos fazer diferente dos outros, não é? Tentámos que todas as pessoas pudessem falar, ficou aqui um bocadinho neste grupo mais limitado, mas da próxima vez vamos escolher um tema por sessão e começamos a fazer estes debates para podermos ir falando uns com os outros. Obrigada a todos, um bom dia, o resto, não é? Do Dia dos Namorados, que é o Dia dos Namorados, para os jantares, para quem for, ainda vou fazer uma viagem até ao Porto, que amanhã encontro-me ali com a Cristina no Porto. Até amanhã então, ou boa noite para todos.